para o encontro com Deus. Muitas vezes nós nos achegamos à casa do Senhor e pensamos, será que Deus vai falar hoje? Será que Deus quer falar? E Deus chama Moisés e diz, olha, prepara o povo para ouvir. Desde o princípio Moisés ouviu Deus conversando com ele, Deus chamou ele, Deus disse, eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Identidade, o Deus da aliança de geração em geração. Quando Deus se apresenta a Moisés, Deus se apresenta dizendo, eu sou um Deus de gerações, eu sou um Deus de geração a geração. Completa suficiência de Deus em si mesmo. A nossa prioridade deveria ser o encontro com Deus. Nos prepararmos para termos um encontro com Deus. Nos achegarmos para ouvir Deus falar. Moisés estava com o povo no deserto, no 3º mês da saída do Egito. No deserto Sinai, acamparam. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou ao monte, e disse para Moisés, assim falarás. Deus planejou um encontro, dando a Moisés todos os requisitos. Assim você vai falar. Assim você vai se dirigir ao povo. Deus não aceita negligência. A primeira coisa que nós temos que entender para um encontro com Deus, Deus não aceita negligência. Quando nos achegamos a Deus de qualquer maneira, ou quando não estamos preparados ou necessitados de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes eu vou ouvir Deus falar. E muitas pessoas dizem, eu fui ouvir Deus falar e Deus não falou. Sempre que abrimos a palavra de Deus, Deus vai falar conosco. Mas o importante é, será que nós estamos prontos a ouvir Deus falar? Ou estamos negligentes, despreparados, pensando em tantas outras coisas? E Deus então chama Moisés e diz, olha, vós tendes vistos o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e como vos trouxe a mim. Algo muito interessante, que apenas o milagre não é importante. Deus fez um grande milagre. Deus agora está chamando o povo e diz, vocês viram o milagre, vocês viram a libertação, vocês querem continuar numa aliança comigo? Vós tendes vistos o que eu fiz. Versículo 5 ele diz, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha, se vocês me ouvirem, se vocês guardarem aliança comigo, então sereis a minha propriedade. A minha parte, Deus está dizendo ao povo, a minha parte eu fiz. Eu quero saber de vocês, se vocês vão me ouvir diligentemente, se vocês vão guardar a aliança, se vocês querem exatamente isso, porque se vocês quiserem, vocês serão minha propriedade, serão meu povo, eu cuidarei de vocês. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus chama Moisés e diz, vai lá e conversa com eles, fala com eles isso que eu estou te dizendo, e pergunta se eles querem, se eles estão prontos para formar uma aliança. E veio Moisés e chamou os anciões do povo,
e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então Moisés agora diz: olha, o povo quer te ouvir. Fala, porque o povo quer te ouvir. Deus pede, nessa passagem, Ele traz 4 requisitos para o povo. Do versículo 3 ao versículo 6, Ele vai falar exatamente que se estivessem dispostos a obedecer. Se estivessem dispostos a obedecer. A palavra que o povo deveria responder: Senhor, quero obedecer a tuas palavras. Então Moisés, ele vai ao povo e pergunta: Deus está dizendo se vocês querem obedecer. E todos responderam em uma única voz: queremos e vamos obedecer. Primeiro requisito: estar disposto a obedecer. Não basta apenas nós buscarmos milagre. Deus está dizendo para eles: olha, eu tirei vocês lá do Egito, vocês viram um milagre, eu tirei como se fossem em asas de águia, eu livrei vocês de Faraó, de todo o seu exército, mas isso não basta. Eu quero formar com vocês uma aliança. Quantas pessoas estão procurando apenas um milagre? Eu preciso desse milagre. Eu preciso que o Senhor me dê isto. E qual é o propósito de Deus? Olha, se você me ouvir, se você me obedecer, vocês serão o meu povo. Eu vou fazer de vocês um reino sacerdotal e um povo diferenciado. Eu vou mudar a sua história. Deus primeiro quer ouvir a nossa disposição. Eu quero, eu preciso. O segundo requisito que Deus pede é sensibilidade para ouvir. Eles precisariam ter uma sensibilidade para ouvir Deus falar. Versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O que Deus queria? Uma sensibilidade para que quando Ele falasse a Moisés, eles pudessem ouvir. Eu estarei no meio de uma nuvem, e eles precisam ter sensibilidade para perceber que eu estou falando. Muitas vezes Deus está falando, mas nós não temos sensibilidade de perceber ou de ouvir Deus falar. Não entendemos a voz de Deus. Por isso, muitas vezes, não alcançamos tudo aquilo que Deus quer nos dar. Então, o segundo requisito que o povo deveria ter, e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Moisés era o interlocutor entre Deus e o povo. Se não confiasse naquilo que Moisés estava falando, não confiaria em Deus. Quando Deus está usando seus profetas, se nós não confiamos nos profetas de Deus, a palavra de Deus não chega a nós. Buscar com sensibilidade, é Deus falando, é Deus que está usando, é Deus que está nos corrigindo, é Deus que quer uma mudança. Ouvir, obedecer e sensibilidade para ouvir. Isso os preparava para o passo seguinte. Primeiramente, se nós não ouvirmos, se nós não estivermos dispostos a ouvir e obedecer, não tivermos a sensibilidade que quando Deus estiver falando, nós paramos para ouvir,
esqueça tudo, porque se Deus está falando, nada é mais interessante do que a palavra de Deus. Pode tocar o celular, pode acontecer o que acontecer, se Deus está falando, nós temos que ter a sensibilidade para ouvir e continuar ouvindo Deus falar. Então, a palavra era exatamente essa. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Então era necessário ter a sensibilidade, porque Deus viria na nuvem, falaria e iria se retirar. Deus não ia ficar ali o tempo todo falando. Deus iria falar para Moisés e todos deveriam entender que Deus estava falando. Que Deus estava trazendo através da vida de Moisés, e a palavra diz que seria algo eternamente. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela se renova a cada manhã. A cada manhã a palavra do Senhor se renova. Nós podemos ler o mesmo versículo 200, 300 vezes, todas as vezes que nós pararmos para ouvir, Deus vai falar algo diferente para nós. Ou vai falar a mesma coisa, dependendo do que Deus quer nos mostrar. Então é necessário a sensibilidade. Então, fazendo isso, estariam preparados para continuar. Diz a palavra, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Consagrem o coração. O terceiro requisito é: se preparem, consagrem o coração. Limpe as suas vestes. As vestes limpas iriam refletir a pureza do coração. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos os dias nós devemos buscar essa limpeza. Senhor, me perdoa. Senhor, me lava, me purifica, me santifica. Diante de Deus não para pecado. Nós podemos estar em pecados e chegarmos diante de Deus, mas temos que pedir a limpeza, temos que pedir a purificação. Perdoa o meu pecado, Senhor, me limpa, Senhor, muda as minhas vestes. As vestes limpas iriam refletir a pureza de coração. O quarto requisito: mostrem profundo respeito pela presença de Deus. Algo que Deus estava exigindo deles, que deveria haver profundo respeito pela presença de Deus. Deus coloca limites. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá soando a trombeta longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estáis prontos
ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. O Senhor dá uma ordem: não exceda os limites. No mundo espiritual, nós temos que buscar Deus, mas não exceder limites. Não exceder limites. Buscar, marcar limites. O povo teria que esperar que Deus falasse a Moisés e ouvir as palavras através do seu servo. A igreja tem depreciado o encontro com Deus. Não cruzem essa linha. 7 vezes Moisés foi ter com Deus para trazer as diretrizes. Deus usa os seus profetas para trazer as diretrizes. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão dizendo: eu não preciso mais da igreja. Eu não preciso mais participar da Santa Ceia. Eu não preciso mais de pastor. Eu mesmo. E a palavra do Senhor diz: eu levantei pastores, doutores, apóstolos, todos para a obra. Nós temos que aprender os limites que Deus nos coloca. O Senhor está guardando a sua igreja, então atender os requisitos. Não ultrapassar limites, não ir além daquilo que Deus está dizendo, ou daquilo que Deus nos concedeu para fazer. Hebreus capítulo 12, versículo de número 21, diz assim: é tão terrível, e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Olha o relato de Moisés. É tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. O encontro com Deus é algo que deve mudar a nossa vida e a nossa história. Deus nos chama para a aliança. Deus nos chama para ser o seu povo. Nós não podemos brincar: hoje eu sou seu povo, amanhã eu não sou mais seu povo. Hoje eu estou de bem com a igreja, amanhã eu não estou mais. Nós temos que aprender os limites, a ouvir a palavra de Deus. Os requisitos, Deus vai passando um a um. Olha, ouça, obedeça. Não ultrapasse limites. Busque a minha presença. Lave as suas vestes, busque a santidade, não permaneça no pecado, no erro, na mentira. Muitas vezes nós pensamos: Deus me ama do jeito que eu sou. Sim, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não aceita. Se nós nos achegarmos a Deus, a primeira coisa que Deus vai nos fazer é nos perdoar, nos limpar e nos purificar. Você quer uma aliança com Deus? Você está disposto a uma aliança com Deus? A primeira pergunta que Moisés tem que falar com o povo: olha, não é milagres. Quantas pessoas estão procurando um milagre?
Quantas pessoas estão procurando, olha onde Deus está operando milagre? Não é milagres. Deus acabara de realizar um dos maiores milagres. Eu sempre digo, se eu visse o mar se abrir, eu seria crente para sempre. Verdade? Não. O povo acabou de ver o mar se abrir. Depois de 45 dias, estava querendo voltar para o Egito. Nós somos homens, falhos, pecadores. Por isso é necessário, todos os dias, pedir: Senhor, fala comigo. Senhor, me purifica. Senhor, me santifica. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Quantas vezes nós estamos pensando, não, eu me garanto, eu não preciso, eu mesmo me garanto. Não. Deus, Ele levanta a sua igreja, não é paredes, somos nós. Comunhão. Ainda pela manhã pregava exatamente sobre memória afetiva. E apóstolo Paulo diz: fazei isto todas as vezes, em memória de mim. E ele diz: não venha comer na igreja, porque a igreja não é lugar de comer, coma na tua casa. Você vem para guardar em memória o sacrifício de Jesus. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Então Paulo está ensinando que para termos uma memória que Cristo morreu na cruz do Calvário, nós precisamos todas as vezes fazer em memória de Cristo. O que nós temos, uma reunião de Santa Ceia. Quantas pessoas hoje pensam, não preciso. Eu não preciso mais da comunhão. Eu não preciso mais do partir do pão. E algumas pessoas estão dizendo, eu faço na minha casa. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: se você veio comer ou beber, faça isso na sua casa, comer e beber. Quando você vem à igreja, você vem para participar, trazer a memória de Cristo. Mas há um movimento dizendo, eu faço na minha casa. Não, há a igreja, venha participar. Venha buscar. Então, Moisés, ele diz, olha, eu tremi. É tão terrível era a visão, que Moisés disse, eu estou todo assombrado e tremendo. Eu estou todo assombrado e tremendo. O que nós precisamos é ter a sensibilidade quando Deus está falando. Nos últimos dias, Deus está falando, é um tempo de voltar. É um tempo de buscar ao Senhor. Os dias são de trevas. É um tempo não de ser religioso, mas de buscar ao Senhor. É um tempo de buscar novamente a palavra de Deus. É um tempo de se render ao Senhor. É um tempo de pedir, fala comigo, Senhor. Me ensina, me corrige. Senhor, me lava, me limpa, me purifica. E ele diz, mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando eu digo, eu não quero participar do corpo e do sangue de Jesus, eu estou dizendo, ele não basta para mim. Eu não preciso dele. Mas a palavra disse, próprio Jesus, fazei isto em memória de mim. Não perca a memória que Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar de todo pecado.
para nos lavar, para escrever o nosso nome no livro da vida. Então é muito importante o quê? Ouvir Deus falar. Mostre profundo respeito pela presença de Deus. Quando Deus está falando, marque os limites. Tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não posso fazer. Tem lugares que eu posso adentrar e tem lugares que eu não posso adentrar. Os limites. O povo teria que esperar que Deus falasse a Moisés e ouvir as palavras através do seu servo. E o Senhor diz: e será isto eternamente. Eu vou usar o sacerdote eternamente. A igreja tem depreciado a palavra e está agindo de qualquer maneira. Então nós temos que voltar ao verdadeiro evangelho. Subiu 7 vezes para ouvir o que Deus tinha para dizer, ouvir as diretrizes. O Senhor está aguardando a sua igreja atender os requisitos. O que Deus quer, que nós venhamos atender todos os requisitos que Ele deu ali para o povo. Nós somos o povo escolhido. Nós somos um povo separado. Você quer aliança com Deus? Ou você quer apenas um milagre? O milagre é bom, mas não vai te levar a Deus. A palavra diz que o inimigo, ele se faz de anjo de luz e faz milagres. Quantas pessoas atrás de milagres estão indo atrás de coisas malignas, pensando que é anjo de luz, e não é. Apenas o milagre. O povo tinha acabado de ver um dos maiores milagres da humanidade. A ciência tenta provar que não era verdade. Um cientista disse: era impossível. Impossível. Como que iria acontecer? Passado alguns anos, foi achado restos de carruagem do exército de Faraó naquela passagem. A ciência está provando, sim, é possível. Foi possível. A Bíblia é verdade. Então nós temos que buscar não apenas os milagres, mas buscar o que Deus estava propondo para o povo. Não era apenas milagres que Deus estava propondo. Agora, pois, versículo 5 do capítulo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus estava chamando um povo para uma aliança. E Jesus, Ele nos oferece uma nova aliança agora. A Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e o Deus, o juiz de todos, e o Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. Uma nova aliança. Então o Senhor, Ele nos chama. Você quer uma nova aliança? Versículo 25 diz: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos a nós, se nós nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual servimos a Deus
agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Reverência diante de Deus. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Se Deus deixou aquele povo no deserto, um povo que se comprometeu a obedecer e não obedeceu, um povo que se comprometeu a fazer uma aliança, mas começou a caminhar na murmuração, Deus disse para Moisés: eu vou trocar o povo. Quanto mais a nós agora. Quanto mais a nós. Nós temos que aproveitar aquilo que o Senhor está nos dando. Ter a reverência, ter a sensibilidade, entender quando Deus está falando, entender a presença de Deus. Profeta Isaías, capítulo 6, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A presença do Senhor, Ele enche o templo. Isaías, ele viu tudo aquilo, ele entendeu que o lugar que ele estava era um lugar santo. Deus diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés. Sandálias representa, tire os teus pensamentos. Muitas vezes nós queremos entrar na presença de Deus, falando: eu penso isso, eu penso daquele outro jeito. Quando você entrar na presença de Deus, o teu pensamento, o meu pensamento, não importa. Importa o que Ele vai falar. Abra mão dos seus pensamentos. Eu penso assim. Não, eu quero saber o que Deus pensa. O que Deus quer, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de mim. Por muitos tempos eu ouvia as pessoas pregando e dizendo: os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e as pessoas se alegravam com isso. Nós devemos nos entristecer quando os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nós devemos ter os pensamentos de Deus. Davi era um homem que teve muitos pecados, mas o Senhor diz: Davi é um homem segundo o meu coração. Davi é um homem que pensa como eu penso. Como eu penso. Deus chega para Davi e diz: olha, Davi, eu agora vou tirar o filho, vou tirar o reino, vou tirar tudo. Davi tira a coroa da cabeça, se ajoelha diante de Deus e diz: não tire o teu espírito de mim. Nós estamos prontos a enfrentar algo que o mundo vai nos perguntar: você nega Jesus? Você nega Jesus? Você vai olhar para os seus bens e você vai balançar. Eu vou negar, porque senão vou perder. Vou perder meu emprego, vou perder meu carro. Davi não teve dúvida: pode tirar o que você quiser, não retire de mim o teu Espírito Santo. Nós estamos preparados para isso? Nós seremos mais do que vencedores. Nós seremos mais do que vencedores. Deus quer estabelecer um temor saudável. Deus não te obriga a nada.
Deus, Ele chama o povo e diz, olha, eu quero fazer uma aliança com eles. Eles serão meu povo. Deus não está obrigando nós a sermos povo de Deus. É uma decisão nossa. Você quer uma aliança com Deus? É uma decisão nossa. Capítulo 20 de Êxodo diz assim no versículo 20. E disse Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O que Deus quer? Que o pecado não nos domine. O que Deus quer? Que nós venhamos nos render a Ele. Não é uma religiosidade, mas é uma aliança com Deus. Chega o tempo de ouvir Deus, ouvir com sensibilidade. Nós seremos provados, talvez nossos dias, mais para frente, as provas estão chegando. Bem-aventurados aqueles que não negarem o meu nome diante dos homens, porque eu não negarei o seu nome diante do Pai. Deus quer e procura os verdadeiros adoradores da terra, aqueles que estão prontos a responder todos os requisitos, a buscar, se estiverem dispostos a obedecer. Tenham sensibilidade para ouvir quando Deus está falando. Isso levará você a crer na palavra, levará você a crer nos profetas. Ouvir e obedecer, sensibilidade para ouvir, isso prepara para o passo seguinte, quando nós ouvimos e obedecemos, automaticamente nós começamos a consagrar o nosso coração a Deus. Trocar, limpar as nossas vestes. E mostraremos um profundo respeito pela presença de Deus. Quando Deus fala, nada é mais importante do que a voz de Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Diga ao Senhor que te ajude, você quer uma aliança com Deus. Deus estava propondo uma aliança com o povo. Olha, eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo, eu vou cuidar de vocês, vocês serão um povo especial. E vós me sereis um reino sacerdotal, o povo santo. Deus estava chamando para sermos um povo escolhido. Através de Jesus, nós estamos separados para reinarmos com Jesus. Responda sim. Responda, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu quero te ouvir. Perdoa os meus pecados. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, nada é mais importante do que essa aliança contigo. Senhor, toma o teu povo nesta noite, toma a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, mostra, Senhor, como o Senhor tem preparado o melhor para nós. Como o Senhor quer o melhor para o seu povo. Senhor, nos limpe, nos purifique, abra os nossos ouvidos, tira os comichões dos nossos ouvidos, tira a vaidade do nosso coração. Senhor, que possamos tirar a sandália dos nossos pés, porque na Tua presença é um lugar de santidade. Senhor, não importa o meu pensamento, mas importa o Teu pensamento para comigo. Senhor, que eu te ouça, que eu venha temer o teu nome, que eu venha temer a tua palavra, que eu venha te obedecer. Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, Senhor, para não sair da tua presença. Senhor, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor.